Olá pessoal, bem-vindos ao canal de investimentos Fronteira Investimentos, dando prosseguimento à nossa série de vídeos, pessoal, sobre os conceitos mais básicos de investimentos. Vamos falar hoje uma parte bem básica, assim, mas bem importante também, tá? A gente vai falar sobre o fator dos juros compostos e a importância de utilizar o tempo ao nosso favor, tá? Eu deixei aqui uma formulazinha, tá? Aqui peguei aqui na internet, tá? Só para a gente entender um pouquinho a importância do tempo aqui, tá? Lembra que a nossa estratégia de investimentos que a gente utiliza aqui, tá? É a buy and hold, ou seja, a gente investe por um longo período, tá? Então, para 10, 15, 20, 30 anos, até 40 anos, tá? Então, a fórmula dos juros compostos aqui, a gente tem o capital investido, tá? Que multiplica 1 mais a taxa de juros compostos elevado no N, que esse N aqui é o tempo da aplicação. Então, nos juros compostos, tá? O nosso dinheiro ele cresce exponencialmente porque o N ele está em forma de expoente aqui dentro da fórmula, tá bem? Então é bem importante que a gente tenha em mente na hora de fazer nossos investimentos, que é o tempo. Então, quanto mais tempo a gente tem, tá, maior será o nosso retorno. Então, a gente precisa ter um capital um pouco menor se a gente tem um tempo maior. O tempo sempre trabalha ao nosso favor, tá bem? No caso, se eu quero um rendimento ou quero um determinado rendimento num tempo menor, o que eu preciso fazer? Eu preciso compensar esse tempo que eu não vou ter disponível. Por exemplo, se eu tenho tempo disponível para fazer um investimento durante 30 anos, eu vou usar esses 30 anos ao meu favor. Se eu não tenho 30 anos, eu tenho 10, por exemplo, eu quero fazer um investimento para 10 anos e ganhar 10 mil reais, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar o valor do meu aporte, ou seja, aquilo que eu vou investir todos os meses, tá? Então eu não tenho tempo a meu favor. Então uma pessoa que tem um tempo maior a seu favor, ela pode fazer aportes menores, tá? Lembrando que a gente deve fazer aportes consistentes, então todo mês a gente deve fazer aportes nos nossos investimentos, tá? Eu deixei aqui uma tabelinha também, tá bem, pessoal? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, tá? Que eu acho bem interessante para a gente começar a brincar com algumas coisas para a gente ver como que os juros compostos funcionam, tá? Então a gente vai fazer algumas simulações aqui baseada nessa tabelinha aqui, tá? Então basicamente o que a gente tem? A gente tem um gráfico aqui que vai gerar algumas informações, tá? A gente tem aqui nesses primeiros campos, a gente vai informar o nosso investimento inicial, então, por exemplo, quanto que eu vou investir, o nosso aporte mensal, quanto que eu vou fazer investimentos mensais, a minha taxa de rentabilidade ao ano, tá? E o período de tempo. Então, aqui eu vou ter o total investido, o total de rendimentos e o patrimônio, tá? E aqui eu vou ter um simulador de rendimentos, por exemplo. Eu vou saber quanto que isso vai me render por mês, tá? Então vamos fazer algumas simulações aqui para começar a entender. Digamos que eu vou fazer um aporte inicial aqui de R$ 500. Ok. Quanto que eu vou reinvestir mensalmente? Tá? Digamos que eu vou reinvestir mensalmente R$ 30. Então é o que eu tenho, R$ 30. Tá? A minha rentabilidade, a gente sempre utiliza como base a Selic. Tá? A Selic está bem alta hoje. Tá? Então está compensando um pouco fazer investimentos em renda fixa. Tá? Mas o nosso foco aqui é renda variável, tá? Porque a longo prazo ela tende a ter uma rentabilidade maior. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui 9% ao ano, tá? Que é mais ou menos o que eu estou tendo de rentabilidade ali nas minhas ações. Lembrando que eu estou começando agora também, tá? Eu vou colocar aqui num período de tempo, por exemplo, para a gente entender como os juros compostos trabalham a nosso favor. Eu vou colocar num período de 10 anos, por exemplo, tá? Então, olha só o que eu tenho, tá? Então, eu tenho aqui as informações. Deixa eu puxar para cima aqui para não misturar. Esse aqui para baixo. Aqui. E esse aqui um pouquinho para cima. Aqui. Tá, ok. Então, o que eu tenho? Se eu
fizer um investimento inicial de R$ 500 e fazer aportes mensais durante 10 anos, então todos os meses eu vou depositar ali, fazer um investimento de R$ 30, se eu tiver uma taxa de rendimento de 9% ao ano, tá? Durante 10 anos, tá? Eu vou ter investido, o que eu vou ter investido de fato? O dinheiro que eu vou estar aplicando, eu vou ter investido 4.100, tá? Então, essa linha azul aqui mostra o quanto que eu estou investindo realmente. Então, se eu pegar o número de meses e multiplicar por 30 mais o meu capital inicial, 4.100, tá? O total de rendimentos, tá? Então, quanto que isso retornou para mim, tá? De rendimentos desse valor aplicado durante 10 anos, retornou 2.775, que é essa linha mais embaixo aqui, ó, tá? E o patrimônio, tá? Seria a soma deles, né? Então, eu teria 6.675, tá? Com 6.875 de patrimônio, tendo uma rentabilidade de 9% ao ano, isso aqui me teria, né, uma renda mensal de R$ 51,56, tá? Não parece muito, mas o que seria? Seria um valor que vocês vão receber o resto da vida, sem precisar fazer mais nada, tá? Outro detalhe importante aqui, vocês conseguem visualizar que a linha azul, o valor aplicado, ele é uma linha reta, né? Claro, uma linha reta, né? Não existe uma linha curva, né? Segundo o Galvão Bueno tem, né? Mas tudo bem. Então ele é linear, tá? Melhor falando, tá? Então é uma linha contínua, tá bem? A debaixo aqui, o que a gente tem aqui de rendimentos, tá? Ele já começa a fazer uma leve curvatura, tá? Então, ao longo do período, essa curvatura ela tende a se aproximar e ultrapassar essa linha linear, tá? E a laranja seria a soma das duas, tá? Vamos deixar os mesmos dados e vamos aumentar esse período de tempo aqui. Digamos que vocês façam os mesmos investimentos por durante 15 anos. Olha só o que acontece agora, tá? As minhas linhas trocaram de posições. Então, eu teria investido aqui 5.900 e teria aqui uma rentabilidade, tá? A rentabilidade é 9%, né? Eu teria um total de rendimentos aqui de 6.920. Então, vocês conseguem ver aqui que a linha cinza ela ultrapassou a linha azul. E é isso que é interessante nos juros compostos, a aplicação a longo prazo. O nosso retorno tem de ser maior do que o valor que a gente aplica. Tá? E a gente teria, então, no caso aqui, 12 mil. Tá? E aqui, nessa situação, aplicando R$30 com essas taxas que a gente consegue, tá? Isso aqui, claro, tudo depende do tipo de investimento que vocês estão fazendo, tá? Mas é bem não vou dizer fácil, né? Mas é bem poupável a gente conseguir uma rentabilidade de 9%, até mais, tá? Até bem mais, tá? E aqui vocês já teriam R$96. Aí vocês podem pensar, pô, Rodrigo, mas R$96 é muito pouco. O que eu vou fazer com R$96? Hoje em dia não vale mais nada, tá? Então vamos aumentar isso aqui para 30 anos agora. Digamos que vocês tenham 30 anos aí. Vamos fazer uma simulação. Para 30 anos, olha o que já acontece. Vocês aplicaram R$11.000, 11.300. A rentabilidade de vocês, os rendimentos, vocês já tiveram 46 mil só de rendimento, só o que vocês ganharam em cima da aplicação, tá? Vocês teriam um capital total aqui, né, um montante total de 57.697 e uma renda mensal de R$432. Aí começa a ficar interessante, né? Bom, serve para a gente ter uma ideia aí do comportamento dos juros compostos, tá? E por que o tempo influencia bastante, tá bem? Agora, eu conheço algumas pessoas, tá? Já tive alguns amigos também no passado, que o pessoal gastava R$200, R$300 num fim de semana de festa, por exemplo, tá? Nada contra, cada um faz o que entende da sua vida, né? Mas digamos que a pessoa deixe de sair um fim de semana e economizem R$250, por exemplo, tá? Ela consegue fazer uma aplicação ali de R$250 por mês, fazer um investimento, tá? Então vamos colocar aqui os R$250
durante 30 anos aplicados com essas taxas aqui. Vamos ver o que a gente consegue? Olha só, durante 30 anos aplicando 250 reais, desculpa, a gente teria um valor aplicado aqui de R$ 90.500. A gente teria só de rendimentos R$ 341 mil e um montante de 432 mil, que seria os 431 mais os 90 mil aqui. Tá? Então vejam que interessante. Durante 30 anos, as curvas elas trocam aqui de situação um pouquinho antes até aqui, ó. Eu acho que em 14 anos os rendimentos já ultrapassam o valor da minha aplicação. E com esse valor, se eu conseguir uma taxa de rentabilidade aqui de 9%, eu vou ter uma renda mensal de 3.241, que eu vou receber o resto da vida. E por que é interessante esse tipo de aplicação em renda variável, por exemplo, aplicação em ação? Lembrando que esse vídeo não é recomendação, tá bem, pessoal? É apenas para a gente estudar junto, tá? E fazer alguns insights. O valor que vocês pagam no INSS, que é descontado do salário de vocês, que é para aposentadoria, digamos que vocês venham a falecer, os filhos de vocês não têm direito a esse valor. Tá? Agora, aqui nas ações, isso aqui é um direito, é como se fosse um bem. Então isso aqui vai ficar para os filhos de vocês, vai ficar para os netos de vocês, para os bisnetos de vocês. Então vejam que interessante. É uma coisa que vai virar uma bola de neve. Ah, mas eu vou aplicar sempre R$ 250? Aí é que está o X da questão. Dependendo do tipo de investimento que vocês fizerem, vocês vão receber pagamentos de dividendos. Eu falei no vídeo anterior, então é importante que vocês acompanhem os vídeos anteriores, porque a gente vai fazendo uma escala de progressão de conhecimento, tá? Então é importante que vocês assistam os vídeos anteriores, tá? Então vai maratonando ali, que vai ser bem importante, tá bem, pessoal? Vocês podem usar esse pagamento de dividendo, então essa renda mensal, para que incrementar o aporte mensal de vocês. Então digamos que vocês lá no 14º ano, você já tem um rendimento ali de R$ 1.000. Vocês vão pegar esse rendimento e não vão gastar ele. Vocês vão reaplicar os R$ 1.000 mais os 250. E isso vai virar um efeito de bola de neve. Vai fazer o capital de vocês, o valor que vocês têm aplicado, crescer com a curvatura mais exponencial ainda. Tá? Então isso que é interessante. O fator tempo e reaplicar os investimentos. Então, por exemplo, se eu penso em fazer uma renda para que eu tenha uma segunda aposentadoria, por exemplo, uma liberdade financeira, lembrando que liberdade financeira não é o ser milionário, é o quê? Eu ter uma renda que comporte, por exemplo, os meus gastos mensais, que eu não precise fazer mais nada. Seria uma renda passiva, que eu vou receber o resto da vida sem precisar fazer mais nada. Tá? Então, por exemplo, se o meu custo de vida hoje é R$ 5.000, eu ter uma renda passiva de algo que seria um pouquinho mais de 5.000, para quê? Porque eu consiga viver pagando todas as minhas contas e fazendo as minhas atividades. Então isso seria a liberdade financeira. Aí você vai ter que calcular o quanto que você gasta por mês. Suas contas, o que você usa para lazer, para o dia a dia. Tá? A partir daí, se vocês têm um rendimento que gera uma renda mensal para vocês de forma passiva, sem que vocês precisem fazer nada, tá? Isso seria já considerado uma liberdade financeira. Vocês não precisariam trabalhar, por exemplo. Por isso que o pessoal diz segunda aposentadoria, tá? Mas eu prefiro esse conceito de liberdade financeira. Tá? Por isso que é bem importante a gente começar a aplicar, fazer as aplicações o quanto antes possível. Tá bem, pessoal? Isso aqui só para a gente ter uma ideia, tá? Isso aqui, tá? É só para a gente ver como é que funciona esse conceito de juros compostos, tá? Mas eu tenho outra aqui, deixa até eu pegar para vocês aqui só um pouquinho, que
é um site que a gente consegue fazer umas simulações de aplicações em ações, tá? Deixa eu só abrir para vocês aqui. Aqui, peguei. Tá. Aqui, tá? É o simulador de carteiras de investimentos, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer basicamente a mesma coisa, só que esse site ele retorna algumas coisas a mais de informação, tá? Por exemplo, eu vou fazer um aporte inicial de R$500. Ok, R$500. Eu vou fazer aportes mensais, por exemplo, de R$250. Tá? R$250. Tá? A gente está aqui em 2024, tá? Então aqui a gente está em julho, né? Eu vou colocar junho, tá? A gente vai calcular até junho aqui, tá? Eu vou fazer um cálculo de investimento, por exemplo, fazer uma simulação de investimento em uma ação, tá? Durante um período de 10 anos, tá? Então vamos pegar aqui um período de 10 anos. Eu vou pegar também junho e aí eu vou pegar 2014. Então digamos que em 2014 eu separei lá R$500, comprei ações e a partir dali todos os meses eu aportei R$250 sempre nas mesmas ações, tá? Claro, lembra daquela questão dos vídeos anteriores que eu falei em diversificar? A gente vai comprar uma cesta de ações, uma cesta de aplicações, tá? Lembrando, pessoal, é apenas uma simulação, não é recomendação de compra, tá? Então eu vou pegar aqui uma ação, eu vou pegar a BBSA3, que nada mais é que o ticker, tá? A ação a gente chama de ticker, tá? Do Banco do Brasil, tá? Então, eu comprei ações do Banco do Brasil num período de 10 anos, tá? Digamos que eu tenho só esse ativo, tá? Eu tenho só esse ticker na minha carteira, tá? Vamos fazer uma simulação aqui só para a gente ver o que a gente teria. Olha só que interessante. Eu investindo durante 10 anos, desde 2014 até 2024, o que aconteceria? Olha só. A linha do tempo dos investimentos no ticker Banco do Brasil é o azul. O verde é o índice do Ibovespa, tá? O vermelho é o CDI, tá? E o amarelo é o IPCA, o índice da inflação, tá? Então, o que a gente teria aqui de resultados, por exemplo? Olha como o valor do ticker do Banco do Brasil está bem maior, tá? Então, durante 10 anos, pessoal, investindo no Banco do Brasil, por exemplo, o que eu teria? Eu teria um investimento de R$30.750. Isso que eu teria investido, tirado do meu bolso para fazer os investimentos, tá? Eu teria um valor acumulado, isso da valorização, tá? E dos pagamentos, tá? De R$187.335. Legal, né? Então, eu fiz um investimento de 30 mil durante 10 anos. R$250, pessoal, eu sei que para algumas pessoas parece difícil, tá? Mas se a gente conseguir fazer uma educação financeira, controlar, a gente consegue, tá? Até menos, tá? Coloquei 200 aqui, 250, mas a gente pode até olhar o valor do ticker, tá? E o que eu teria aqui? Eu teria recebido durante esses 10 anos, lembra que eu falei lá que as ações, algumas, né, elas pagam dividendos, elas também pagam juros sobre capital próprio, tá? Então, de proventos, esses pagamentos de dividendo de juros de capital próprio a gente chama de proventos, é o que eu recebi da empresa, tá? Então, durante alguns meses as empresas fazem esses pagamentos, por exemplo, tá? Então, eu recebi R$ 65.987. Legal, né? Então, por exemplo, eu não preciso, digamos que eu não compre mais Banco do Brasil durante o resto da minha vida, tá? O que acontece? As ações do Banco do Brasil, elas podem subir, podem cair, mas a tendência é que sempre a valorização aconteça, tá? Que o valor do ticker aumente. Então, eu vou ganhar na valorização. Se a empresa está crescendo, o que acontece? A probabilidade de aumentar o pagamento dos dividendos também acontece. Então, eu vou receber mais dividendos. Além disso, por que é bom investir em ações?
as ações elas repassam a inflação. Então, por exemplo, se vocês compram uma empresa, vocês participam de uma empresa, quando a inflação acontece, a empresa sempre vai passar o valor da inflação para os seus clientes. Tá? Por isso que o preço das mercadorias sobem. Por exemplo, vocês vão no mercado, o preço do arroz, o preço do feijão subiu, porque a empresa ela está repassando o valor da inflação para o cliente. Então vocês estão cobertos da inflação, vocês estão abrigados da inflação, investindo em boas empresas. Tá? Então aqui a gente tem também algumas volatilidades aqui, tá? Por exemplo, eu teria o rendimento acumulado de 509%. Legal, né? Eu investi 30 mil e tenho um rendimento aqui acumulado durante esses 10 anos de 590%. Onde que vocês vão conseguir uma porcentagem dessa de rendimento? É bem difícil, né? Então a gente tem também aqui alguns comparativos com o Ibovespa. O Ibovespa é o índice da bolsa, tá? Então, por exemplo, o Ibovespa ele rendeu durante esses 10 anos 56%. O CDI também 56%, 0,9%, tá? E o IPCA 31%. Olha a diferença que a gente teve de porcentagem de rendimentos. Além disso, se a gente vir para baixo aqui, a gente consegue ver o drawdown, tá? Das nossas ações. Tá? Então exibe o período aqui, né, em que a carteira caiu em comparação ao pico alcançado no período anterior. Tá? Então a gente consegue ver que o nosso maior pico aqui foi em 2019. Tá? A gente teve uma queda aqui de 43%. Tá? Mas mesmo assim, com essa queda, a gente ainda teve uma valorização ainda bem superior, né? Então compensou. Lembra que eu disse que os valores de ativos de renda variável, eles sofrem uma volatilidade? É isso que acontece. Períodos de tempo cai, períodos de tempo sobe, mas a tendência é que a longo prazo ele sempre se valorize. E é isso que aconteceu com o Banco do Brasil. Então, no nosso melhor ano, comparando ano a ano, a gente teve uma valorização aqui só de um ano. No nosso melhor ano, a gente teve uma valorização de 114%. Qual rendimento que vocês vão conseguir durante um ano? 114%. Não é fácil, pessoal. Tá? E no nosso pior ano, a gente teve uma queda de 19%. E aqui a gente tem um comparativo com os outros índices, com o Ibovespa, CDI e IPCA. Aqui no gráfico a gente tem isso de forma visual aqui, tá? E a gente tem mais algumas informações aqui, tá? O legal aqui, eu vou deixar até esse link desse site linkado aqui na descrição do vídeo, tá bem, pessoal? Para vocês fazerem algumas simulações. É que vocês podem lançar outros ativos aqui também, tá? Por exemplo, eu vou lançar mais uma aqui que é a Caixa SE3, tá? E aí eu vou distribuir. A Caixa Seguridade, tá? Ela entrou, se não me engano, 2019 ou 2020. Digamos que eu vou fazer a distribuição 50-50. Então eu vou fazer os mesmos valores, tá? Eu vou pegar R$250 e vou investir 50-50, tá? 50% em Banco do Brasil e 50% em Caixa, tá? Digamos que eu tenho duas ações. Eu tenho um banco e tenho uma seguradora, tá? Vamos calcular isso aqui só para fazer uma última brincadeira. Olha só, eu teria investido aqui 9 mil, tá? 9 mil, teria um valor acumulado de 19 mil, tá? Isso por quê? Porque a Caixa aqui, ela entrou 2021, na verdade, ó. Então o período foi limitado pelos dados disponíveis dos seguintes ativos, tá? Então a gente pegou de 2021 a 2024, tá? Então por isso que diminuiu um pouco, mas mesmo assim, olha só, o valor acumulado aqui durante esse período, tá, foi de 110%, tá? Então aqui, ó, de 2021, olha o quanto que o azul subiu, que é o valor da minha carteira, tá? Vamos ver aqui o pagamento de dividendos. Ó, pagamento de proventos. Durante esse período de 2021 aqui a 2024, eu recebi R$ 2.312, tá? Pessoal, isso aqui num período de 2021 a 2024, praticamente 3 anos, tá? Imagine uma carteira que vocês comprem ativos e façam investimentos consistentes, ou seja, façam aportes todos os meses de bons ativos, tá? Durante 15, 20 anos.
tá? Por isso que o pessoal brinca, assim, brinca, mas de uma forma um pouco séria. Diz que a gente consegue chegar a 1 milhão. O Barsi diz, o Luiz Barsi, né, que eu comentei no outro vídeo, ele diz que chegar a 1 milhão é muito simples. É muito fácil, é como andar de bicicleta. Tá? E realmente, se a gente fizer boas aplicações, selecionar bons ativos, a gente consegue. Tá bem, pessoal? Eu acho que era isso, tá? Vamos só pegar um ticker aqui. Eu gosto de olhar sempre no investidor 10, tá? Então, por exemplo, beleza. Quanto que custa o Banco do Brasil hoje? Então vamos pegar aqui, ó. BBAS3. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Hoje o Banco do Brasil fechou a cotação em R$ 26,98, com PVP de 0,88, tá? Então aqui esse 0,88, tá, é o preço sobre o valor do patrimônio. Então indica o quanto o mercado está disposto a pagar, né, pelo patrimônio da empresa. Então isso aqui é bem interessante, pessoal. Olha só, abaixo de 1 indica que a empresa está sendo vendida por menos o seu valor real. Ou seja, é como se eu estivesse comprando a empresa com desconto. Então, 0,88 é como se eu estivesse comprando a empresa com 12% de desconto. Então, esse indicativo aqui, isso é apenas um dos indicativos que a gente olha para a saúde financeira da empresa, tá? Então, isso aqui me diz que a empresa está descontada, que ela está barata. Tá? Numa primeira análise mais grossa assim, tá? Claro que a gente deve olhar outros indicadores, tá bem, pessoal? Lembrando, isso aqui não é recomendação de compra, tá? Mas, por exemplo, o que vocês gastam em bobagem aí R$ 26, tá? Às vezes a gente gasta num doce, num sorvete, né? Então, com R$ 26 vocês já conseguem fazer investimentos na Bolsa de Valores. Né? Então, mas R$ 26 é muito caro. Vamos pegar outro ticker aqui, vamos pegar outra ação, vamos pegar KLBN4, que é da Klabin, que é de papel e celulose. A Klabin fechou hoje R$ 4,30. Agora, parece que ela está barata, né? Parece, em comparação ao Banco do Brasil, o valor da ação, o valor do ticker é bem menor. Mas olha o PVP dela, está 2,35. Então é como se eu estivesse pagando muito mais do que a empresa realmente vale. Então, esse indicador me diz que a Klabin hoje está cara. Então, o Banco do Brasil para R$ 26, ele está com desconto. A Klabin para R$ 4,30, ela está muito cara. Tá? Então, isso são indicadores que a gente tem que olhar para ver se realmente a empresa vale a pena. Tá? Se a empresa está barata no mercado ou não. Tá? Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre esses indicadores, como que eu seleciono as empresas, tá? Lembrando que isso aqui não é recomendação, é apenas casos de estudo, tá? E também, aí nos próximos vídeos, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os métodos de seleção e monitoramento dessas empresas, tá? Então, eu utilizo 4 métodos básicos, tá? Que eu criei umas planilhas de cálculo e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente usa. Mas basicamente, só para vocês já terem um spoiler aí, eu utilizo o método do Bazin, tá? Do Décio Bazin, tá? Eu utilizo o método do Garra, tá? Eu utilizo o método do preço-teto projetivo e também eu utilizo o método do Pinter-Lynch. Então, vejam só, eu não me baseio em apenas um dos métodos. Eu faço um estudo dos 4 métodos e aí eu defino se aquilo faz sentido para mim ou não. Além disso, eu tenho que olhar os indicadores da empresa, a saúde financeira dela, olhar os resultados para ver se compensa realmente botar aquele ativo na minha carteira. Tá? Lembrando, a ideia é a gente comprar ativos e não se desfazer dele. Por isso que a gente precisa fazer uma análise bem criteriosa antes de colocar esse ativo na nossa carteira. Tá? Outra coisa que eu queria falar, tá? Estou montando a minha carteira, na verdade, né? Por enquanto só de ações, tá? Então eu não vou falar de fundo imobiliário neste momento do início do canal, mas se vocês quiserem ver a carteira, eu posso compartilhar a carteira com vocês, tá? E aí eu mostro os ativos que eu tenho e falo do racional do porquê desses ativos. Tá bem, pessoal?
Eu vou encerrar por aqui, porque acho que já ficou um pouquinho longo esse vídeo, né? Então ele teve a intenção aqui só de trazer essa base de conhecimento para vocês da importância do tempo, tá? E o efeito dos juros compostos, tá? E da reaplicação dos dividendos, tá? Então, se eu for fazer um investimento para 30 anos, eu não preciso desses dividendos agora. Eu vou pegar esses dividendos e vou engrossar o meu aporte mensal. Para quê? Para eu ter mais rendimento ainda, tá? Basicamente era isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhem, convide os colegas, tá? E vamos crescer junto, tá bem, pessoal? A gente se encontra no próximo vídeo aí, então. Valeu, abraço!